18, do versículo 1 ao versículo 8, irmãos. Lucas 18, versículo 1 ao 8. Diz assim: contou-lhes uma parábola, veja a minha tradução aqui, sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Tem a tradução que fala: ensinou-lhes uma parábola, o dever de orar sempre e não esmorecer ou desfalecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, e havia naquela cidade uma viúva que vinha constantemente a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, farei justiça, para que não venha continuamente importunar-me. Olha a palavra, continuamente importunar-me. Então disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. Agora o Senhor fala: não fará, vamos ler junto 7, irmão. E não fará Deus certamente justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ponto. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Guarda bem esse versículo aqui, 8, é chave. Quando vier, eu vou ter que entender por que o Senhor falou essa parábola. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos orar um minutinho, irmãos. Deixa a Bíblia aberta e volta o Senhor um minutinho sobre essa palavra. Abre o espírito, o coração. Irmão, esqueça tudo. Amanhã é amanhã, ontem passou. Invoca o Senhor agora sobre essa palavra. Senhor, estamos invocando o teu nome. Senhor, rogando a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou essa palavra venha iluminar a cada coração. A unção venha o que fala, o que ouve, Senhor. Senhor, abre a Escritura, revela o mistério do Evangelho. Nosso coração se abre diante de Ti. Senhor, que nesta hora Tu seja glorificado, que sejamos edificados nesta palavra, sobre o dever de orar, a necessidade de orar. Desperta o nosso espírito e abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, isso aqui não é uma coisa, nós lemos às vezes o texto, o seu contexto. Quando nos reunimos pela manhã, um grupo grande de irmãos orando aqui, encoraja os irmãos vindo domingo de manhã. Ficamos aqui das 9, 10 e meia orando em jejum, principalmente em jejum. Veja que bênção, irmão, poder vir de manhã, orar em jejum, retornar à noite e ter uma semana totalmente abençoada. Domingo para nós é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. O Senhor ressuscitou de madrugada bem cedo e nós devemos jejuar nesse dia. Jejuar pelo menos até meio-dia. Tem uns que jejuam até 3 horas da tarde, o dia todo. Se nós começarmos a fazer isso, irmão, muitos podem chamar isso de coisa religiosa. Não importa o que digam, o que importa é que funcione. O que importa é que funciona, né, irmão? Em jejum, orar, aqui fazer uma roda lá atrás, ó, todo irmão orando. Como eu fui edificado diante de Deus essa manhã. Ao sair daqui, falei para minha esposa ainda, para a Erundina: meu Deus, que edificação! Ouvi os irmãos orarem, cada irmão dizendo uma palavra, as palavras de sabedoria que nós ouvimos de manhã. Posso testificar aqui, irmão, palavras inteligentes, espirituais, bíblicas, que ficam em nós. Então, irmão, essa necessidade da oração, que é chave, essa oração, irmão, da fé, que é a oração da concordância. Porque o diabo, ele é amarrado, ligado na terra, quando nós ligamos. A palavra diz que quando nós ligamos na terra, o Senhor liga no céu. A ligar é amarrar, é prender os demônios. O irmão não prende sozinho.
Não pense que você prende sozinho. Irmão, por não ter esse entendimento, as pessoas estão perecendo. Eu oro em casa, irmão. Eu oro vários períodos de oração. Vários irmãos oram vários períodos de oração. Se o irmão vier aqui olhar para a minha pele, aqui para o meu joelho, meus pés, o irmão vai ver calo. Não falo com arrogância, tem calo desses 42 anos. Então, o que me mantém de pé até agora, nesses 42 anos, é oração. Amém, irmãos? Eu oro em particular, dou meu testemunho. Se isso é exagero, Paulo é exagerado. Paulo disse: olha o porvólio de dia e noite. Paulo não falava para exagerar ou para se aparecer, mas para dizer para a igreja que ele cobria a igreja de oração. E nós temos que orar de noite, amém, irmãos? Não está aqui na palavra? Clamam a ele de dia e de noite. Quem são os crentes verdadeiros? Veja, irmão, pela palavra, quem são os crentes verdadeiros aos olhos do Senhor? Os crentes que oram. Para quê, irmão? Os crentes que oram, a palavra diz, os seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, na figura da viúva. Então, a viúva é a igreja, porque o marido está ausente. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, o Senhor ascendeu aos céus. A igreja espera. O marido, várias vezes a Bíblia fala isso. Isso está no capítulo 11, versículo 2, 2 Coríntios. Paulo diz: prepara como uma virgem ao marido, a saber, Cristo. Então a igreja tem um marido, Cristo. Mas agora, irmãos, ele está ausente. Então, irmão, a viúva, ela está totalmente desamparada aos olhos do mundo. Essa viúva aqui, a palavra diz que os escolhidos, que clamam de dia e de noite, que a viúva não tem amparo nenhum nessa terra. Abre o teu entendimento, irmão. Por favor, caia por terra tudo que é maligno, político, religioso, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aprenda, irmão, que a igreja é viúva. Não depende do governo, do prefeito, do presidente, não depende de ninguém. Ela está totalmente aqui só. Ela é uma viúva, ela está só. Então, a igreja, como viúva, ela depende de quem? Do marido, que está ausente. Qual é o nosso papel? Orar de dia e de noite. Mas veja, irmão, estou só abrindo aqui para o irmão ver. O Senhor ensinou-lhes uma parábola no dever. Esse dever, irmão, não é uma coisa legalista, religiosa. Nós temos que ver o amor por detrás dessa palavra. O dever aqui de orar sempre e nunca desanimar, esmorecer. Porque o Senhor sabe, irmãos, quando esmorecemos, o adversário vem. Então ele usa essa figura da viúva que vai a um juiz iníquo. Olha o papel, olha a figura aqui, a metáfora. Vai a um juiz iníquo. A viúva vai lá e diz para ele: faz justiça contra quem? Meu adversário. Então há um juiz, há uma viúva e há um adversário. O diabo. Não tem outro adversário. Nós não temos outro adversário. O adversário da igreja não é ninguém senão o diabo. É o diabo, ele é o inimigo. Amém, irmão? Não caia nessa coisa de carne e sangue, que o irmão vai ser derrotado. Se entrar nessa coisa de pessoa, fulano, beltrano, cicrano, acabou-se. Se tiver esse olhar em pessoa e o diabo colocar esse engano em mim, você de lutar contra a pessoa, fulano eu posso ver, fulano fez isso, cicrano, o irmão já está derrotado. Você já caiu no nível de carne, caiu no nível muito baixo. O nível da igreja não é esse. Ela sabe com quem está guerreando. Nós guerreamos com pessoa, por isso não guardamos mágoa de ninguém, não temos amargura de ninguém, dormimos bem, acordamos bem, temos paz no coração, porque não temos nada contra ninguém. E até aquelas pessoas que fizemos o bem, que pagou com o mal e nos procurar, quando nós recebemos, abençoamos, ajudamos, esse é o coração, porque nós entendemos que não é contra a carne e sangue. Bendito o nome do Senhor, irmãos. Bendito o nome do Senhor, amém, irmãos? Eu tenho aqui, posso passar para o grupo dos irmãos, não passa as coisas para o grupo dos irmãos, mas pessoalmente, privado. Estava lendo uma matéria ontem de um padre de parte de investigação do Vaticano. Esse padre da parte da investigação do Vaticano veio para o Brasil e fez um levantamento na Igreja Católica. Posso falar porque está na mídia, está na notícia. De 2016 até 2023, 40 padres se suicidaram no Brasil. Não estou falando com arrogância aqui. Isso é o Vaticano falando. O secretário do Vaticano fazendo um levantamento no Brasil. Em 2000, procure lá, irmão, notícia boa, para você ver. Boa no sentido de acordarmos. Então ele fala ali na matéria o que, irmão?
devido à pressão, à solidão, o carga. Eles falam da carga da religião. Eles falam, claro, entra em depressão e acaba se suicidando. 40 padres de 2016 a 2023. Isso são quantos anos, irmão? 7 anos. Em 7 anos no Brasil morreu 40 padres suicidados, suicidas. Então, nós sabemos também pela Bíblia quantos pastores, obreiros, irmãos, cantores, gospel, pessoas que deram uma desculpa lá e se mataram. O irmão tem que entender pela palavra, que a palavra que nos julga, amém, irmãos? É a palavra, é a palavra. Como é que acontece uma desgraça, irmão? É quando esmorecemos. Esmorecemos. Quando você e eu esmorece, quando alguém esmorece, não adianta, está aqui a palavra. O Senhor diz, olha, senão tu vai esmorecer, tu vai enfraquecer, tu vai desanimar, tu vai desfalecer. E por que ele diz isso? Aí fala a figura da viúva e de quem? Do adversário. Então, irmão, esse adversário, se eu esmorecer, a viúva, a igreja esmorecer, ele vai enganar, ele vai ludibriar, ele vai matar, roubar, destruir. João 10:10. As pessoas não entendem que na prática nós podemos sofrer isso na prática. Na prática, irmão, não subestime o inimigo. Não subestime o inimigo. Não use palavra pejorativa, porque, irmão, não use palavra pejorativa para esse arcanjo caído, esse querubim caído. Não diga palavra pejorativa, porque nem o arcanjo Miguel ousou dizer palavra de maldição. Mas disse o quê? O Senhor te repreende. Judas. Não use esses adjetivos, irmão, que ele gosta que você use. Isso aí já é uma condição de caído. Essa condição de caído, esses nomes. Você pode ver, falei pela manhã, e toda pessoa que usa a palavra pejorativa por nome do inimigo, são pessoas derrotadas. Porque um homem temente a Deus, ele nem entra nesse jogo. Senhor, te repreendo. Senhor, te repreendo. Entende, irmão? Então a palavra, então essa viúva, ela vai ao juiz. Então o amparo é o juiz. Aqui na figura ele é um juiz iníquo. Ele não respeita homem nenhum. E não teme a Deus. Mas a palavra fala que ele não suporta o que, irmãos? O que não suporta, irmãos? Quem suporta a importunação? Ela vai lá, aquela viúva, ela não vai mais a ninguém. Quem é que a viúva está procurando? Um político? Um governo? Um INSS? Um advogado? A viúva está procurando alguém nessa terra aqui? Um governo, um prefeito, um deputado, um governador, um senador? Não, né, irmão? Ela está indo ao juiz. E vai dar no juiz. Importuna o juiz. E o juiz não aguenta aquilo. Porque ela está falando, faz justiça contra o meu adversário. Olha a palavra, faz justiça contra o meu adversário. E esse injusto juiz diz, eu não temo a Deus, eu não me importo com homem nenhum. Mas para essa mulher, essa viúva não vir mais importunar-me, incomodar-me, molestar-me. Hei de fazer justiça para que ela não me incomode mais. E o Senhor diz, ouça, tem ouvido espiritual, ouça o que o Senhor quer dizer, ouça o que disse o injusto juiz. Não fará Deus justiça? Deus agora ele é injusto? Se o injusto não suporta molestar-se, ser importunado, quanto mais Deus, o Pai, ele está dizendo, eu sou um justo juiz, estou parafraseando aqui, eu sou justo. Se o injusto não suporta a importunação, eu quero ser importunado. Eu amo a importunação. A oração é importunar, meu irmão. Oração é importunar, minha irmã. É importunar, irmão. O crente, o cristão que não aprendeu a importunar Deus no bom sentido, ele não entendeu o que é oração. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a viúva, os escolhidos que clamam de dia e de noite. É de manhã, de tarde e de noite, importunando. Pedi, buscai, batei. Pedi, buscai, batei. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei, e abri-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Santificado é o nome do Senhor, irmãos. Mateus 7, versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8. Então, irmãos, qual é o papel? Aí, irmão, ele entra. E eu falei pela manhã, eu quero repetir essa palavra para o irmão ver que quando nós deixamos de orar, deixamos de importunar, de ter comunhão com Deus, esmorecemos, nós vamos lugar para o diabo.
Não adianta, irmãos. Tem que mostrar isso bem claro, desmascarar o diabo. Porque nós damos lugar para ele. A palavra não fala em 4:27 do livro de Efésios, irmão. Não põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo. Então, ele fala para a igreja. Agora, se eu der lugar para o diabo, irmão, acabou-se. Acabou-se, irmão. Aí você vê as pessoas esmorecendo, desfalecendo, andando em angústia e depressão. Então, eu pergunto para o irmão que aqui, para o irmão, vê como nós somos orgulhosos. O princípio de Satanás é o orgulho e soberba. Ninguém precisa saber da minha vida. Ninguém precisa saber do meu problema. Ninguém precisa saber da minha doença. Esse é o nosso problema. Esse é o princípio do diabo. Aí, irmão, o que acontece conosco? Vamos botar o mundo cristão aqui, nós. Vamos procurar um psiquiatra. Nada contra. Vamos procurar um profissional da área da psicologia, um psicólogo. Aí vamos ficar lá no sofá, chorando, contando o problema para o ímpio. Com todo o recurso que Deus nos dá. Porque nós temos uma vergonha de vir numa roda de irmão e abrir o coração e falar o problema. E chorar e falar o problema. Só. Aí Satanás te vê, me vê. Aí não vou falar meu problema para o irmão. Mas não é o corpo. Nós entendemos o que é o corpo. Nós estamos na religião ainda, irmão. E falamos de igreja. Igreja é corpo. Um membro ajuda o outro. Cristo, numa reunião. Cristo presente. Cristo ali como centro. Com todo o recurso do céu e da terra, onde tem 2 ou 3 reunidos. E nós procuramos ímpio, isso é fé, irmãos. Então o inimigo está avançando. Irmão, me ajude em oração. Irmãos, eu estou aqui entre os irmãos, abrindo o meu coração, estou com um tal doença, tal problema. Irmão, estou fraco na fé. Estou aqui reunindo com os irmãos com o maior sacrifício. E abre o coração, os irmãos abraçam, oram. Acabou-se Satanás. Acabou o diabo. O diabo está derrotado na unidade da igreja. E o Senhor é glorificado. Porque está no plural, a viúva está no plural, os escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Aí ele fala, quando vier o Filho do Homem achará fé na terra, que fé? Essa fé. Nós falamos da volta do Senhor, quando ele voltar, ele vai encontrar em mim, você, essa fé? Que fé, irmão? Da viúva que importuna e clama de dia e de noite. Acabou, Senhor. Olha os problemas do casamento. Olha a mulher destruindo o casamento. Olha mulheres levando o irmão para fora da reunião, da comunhão dos irmãos, ou o marido. Olha pessoas, irmão, levando para o mundo a família, se distraindo a semana toda, o mês todo, não tem tempo para reunir, não tem tempo para orar. Irmãos, e quando o ataque vem? Quando o bote é dado, acabou-se. Acabou-se. Aí você vê a destruição. Mas quem é que permite essa destruição? Somos nós. E temos que dizer nesta reunião, Pai, tem compaixão de nós. Perdoa o meu pecado de ser tão orgulhoso, deixar de reunir, de estar em comunhão com os irmãos. Isso é tratar com a nossa carne, irmão. Parar de querer que alguém me abrace enquanto me chame de tadinho, de coitadinho. Não, eu não oro. Eu não estou buscando, eu não sou um coitadinho, eu estou pecando contra Deus. Amém, irmãos? E pode ver, quando acontece um problema, a primeira coisa, você revolta contra Deus, vai para cachaça, botar um cigarro na boca, vai para o mundo. Vai cheio de razão. Satanás rindo e zombando, que ele seja amarrado nesta reunião em nome de Jesus. Faz justiça contra o adversário. Faz justiça contra o adversário, Senhor. Faz justiça contra o adversário, Senhor. Se entrar nessa área da justiça, irmão, vê aonde ele está injustiçando. Ele é injusto, o Senhor é justo. O Senhor pede justiça, o Senhor faz justiça contra o adversário. Ele está prendendo o meu marido, Senhor. Ele está prendendo a minha mulher, faz justiça. Ele está trabalhando no meu trabalho, Senhor. Ele está levantando calúnia contra mim. O irmão não vai lá brigar com a pessoa, o irmão não vai fazer B.O., o irmão não vai virar contra a pessoa, não vai dar um tapa na pessoa, não vai agredir a pessoa. Pelo contrário, o irmão vai entrar no mundo espiritual e dizer, faz justiça, Senhor. Satanás está atacando com doença, Senhor. Faz justiça nessa área. Ministra a saúde, Senhor. Satanás está destruindo o meu casamento, separando meus filhos, tirando da comunhão meu marido. Faz justiça, Senhor. Ele manda, aleluia. E quando nós oramos assim, porque eu falo essa palavra, tu mandou orar. Eu estou aqui orando, sentindo, deixando de sentir, com vontade, sem vontade. Eu não tenho que sentir vontade de orar, é o dever. Senhor, tu mandou, é o dever. Estou aqui gemendo a minha carne e não quebra. Estou aqui invocando o teu nome. Faz justiça. E quanto mais você ora,
Mas tu entra na oração, porque quando você abre a mão e começa a orar, Deus vai te ganhando, a unção vem a quebrantamento, o Senhor revela teus pecados, e a coisa começa a acontecer, irmão. Toque o nome do Senhor nesta reunião. Toque o nome do Senhor nesta reunião. Faz justiça contra o adversário, Senhor. Ele está me oprimindo com doença, ele está me oprimindo na área financeira. Levanta a tua voz e veja o diabo trabalhando, irmão. Como ele está oprimindo o irmão, ele está me trancando o caminho, não é pessoa, não é situação, não é situação de governo. Invoque o nome do Senhor, aleluia! Senhor, me perdoe, estou procurando muito no homem, espere no homem, misericórdia de homem. Faz justiça contra o adversário. Espírito de sério, espírito que está trancando, espírito oprimido, quer me ver triste, quer me puxar para trás, quer me desanimar. Faz justiça contra o adversário, Senhor. Ele quer me tirar da comunhão, quer estragar meu casamento, meu relacionamento familiar. Faz justiça contra o adversário, Senhor. Oh, ele quer colocar confusão na minha cabeça. Nossa luta é contra a carne e sangue, Senhor. É contra a potestade, Senhor. É contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Mas o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais. Oh, faz justiça contra o adversário. Senhor, que nos escolheu dele antes da fundação do mundo. Oh, a tia Cabalihada Baixóvia, tu és o juiz entre os amantilhas, o juiz do livro dos mortos, ó justo juiz do livro dos mortos. Amarra comigo nesta reunião, Senhor, que toda essa potestade diabólica, maligna, contrária, essa nuvem negra, essa coisa estranha caia por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz justiça contra o adversário da igreja, a divisão, da confusão na cidade. Fecha essas portas de confusão e divisão. Envergonha o inimigo desta área, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, a fulano fez isso, a ciclano fez isso. Ah, irmão, quem é que fez isso para mim e para você, irmão? Quem é que põe no meu coração, no teu coração? Fulano fez isso contra mim, fulano está fazendo isso contra a igreja, fulano, seu diabo, ele está dizendo. Ele tira o corpo fora e diz: ó, fulano, está vendo o que o irmão fez? Aí tem raiva do irmão, aí tem mágoa da irmã, aí não pode ver o vizinho pela frente, não pode ver o patrão no dia. Satanás, olha lá o que ele está fazendo, olha lá o que ele falou, olha lá o que ele postou, principalmente hoje, olha lá o que ele postou, e nós ficamos, olha lá aquela pessoa fez isso. Ah, irmão, ele está soprando, ele está dizendo para você que alguém fez. Mas é ele está por detrás disso, e o Senhor faz a justiça. Quem pode fazer justiça contra ele é o nosso poderoso Senhor, que venceu na cruz. Que tem as marcas nas mãos, que ressuscitou, e podemos dizer: diabo, Jesus Cristo vem em carne para te destruir. Está destruído, porque o meu Senhor vem em carne para te destruir. O Senhor encarnou Jesus de Nazaré, derramou sangue na cruz. Tu está derrotado. Eu amo aquela pessoa, eu libero perdão àquela pessoa. Contra ti eu me levanto no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, vivo nessa reunião. Essa sabedoria tem que ter, senão tu está derrotado. Senão pode rasgar a Bíblia. Desculpa essa minha expressão. Não tem larará, larerê. Na verdade, quando nós não queremos orar, irmão, nós entramos nessa área, começa a orar, invocar. Duvido que tenha doença que aguente. É de dia e de noite orando, o diabo está atacando com enfermidade, oprimindo com doença. 10:38 do livro de Atos. Eu digo para o irmão, já orou a noite inteira por essa doença? Nós já orou mesmo, orou de dia e de noite, mas orou mesmo. Sai daqui, vou aproveitar esse feriado, e tu vai sair hoje. Deus me curou quantas vezes assim? Te garanto, irmão, que até Deus quer que você faça isso. Essa praga, essa doença incurável, o que for, ela vai embora no nome do Senhor Jesus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que reclamam de dia e de noite? Tem pessoa que ela muda a frase, ela reclama. Reclama da vida, reclama dos pecados, reclama das falhas, porque o diabo vem como acusador, diz: tu pecou, tu não tem mais jeito. Tu que deu lugar, tu que isso, tu que aquilo. Irmão, nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus. Oh, nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus. A manobra dele é terrível. Mas nós somos a viúva, a igreja, temos um marido, invocamos ele, e logo ele vem buscar a sua igreja. Ele vai buscar a sua igreja. Quando vier o Filho do Homem, ele vai buscar essa viúva, essa igreja que confia nele.
só nele, que invoca ele e que julga, que busca a justiça contra o adversário, só nele. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor Jesus. Aqui tem assunto, irmãos. Ouvi mais um pouquinho. Agora, por que logo em seguida ele conta outra parábola? Essa outra parábola aqui, o irmão tem que ter sabedoria para entender, não isolar do contexto. Agora ele ensina como orar. Ele diz para nós assim, ó, como a viúva deve orar. Como a viúva, os escolhidos que clamam de dia e de noite devem orar. Como? Vamos orar, vamos ler aqui. Ele vai ensinar como agora. Contou também esta, ó, também, 9. Contou também esta parábola. Alguns que, olha agora, confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Está vendo o princípio da oração, irmãos? Essa viúva que clama de dia e de noite os escolhidos, não pode ser pessoas que se acham melhor do que os outros e desprezam os outros. Como é que nós fazemos justiça contra o adversário? Como é que Deus vai fazer justiça contra o adversário? Então ele está ensinando essa viúva que clama de dia e de noite, os escolhidos, como orar. Primeiro, ele ensina que não pode ter exaltação. Ele está dizendo, se você menospreza os outros, se você se acha superior aos outros, você não pode ir lá e bater na porta do juiz e nem fazer, e clamar que ele faça justiça. Está o princípio aqui. Por que, irmão, nós temos que aprender a palavra aqui? Porque eu tenho orado, irmão, eu tenho clamado, eu tenho jejuado, mas como eu tenho jejuado, orado e clamado de dia e de noite? Como? De que forma? Então o Senhor acrescenta outra parábola, já engatando nessa, para que você aprenda, eu aprenda aqui. Ah, fulano, irmão, não é assim, não somos assim, irmão. Olha o princípio maligno da altivez. Ah, fulano, se crê, não citamos o nome de pessoa com menosprezo, irmão. Não rima até de pessoas. Vamos se incluir aqui, se achando melhor do que os outros, julgando os outros, falando mal. Pronto, isso aqui é o princípio da presunção, que é o próprio princípio do diabo. Então, se eu for uma pessoa presunçosa, orgulhosa, altiva, eu não posso ir a Deus em oração. Se eu tenho demanda com alguém, aquela pessoa eu jamais vou perdoar, não quero ver na minha frente, então tu é melhor do que ela, eu sou melhor do que ela. Você perdeu já a chave para orar. Por isso que o Senhor coloca uma parábola atrás da outra, ensinando. Aqueles que se desprezam os outros, se acham superior aos outros, já não pode ir. Como é que ele vai combater a altivez do diabo com altivez? Não tem como. Deus é comigo. Eu rio dessas coisas, irmão. Eu entenderei. Deus é Deus que me prospera. Eu abro a boca e penso, irmão, para, irmão. Esse é um princípio enganoso da religião, mentirosa até. Que o princípio para ir ao justo juiz e pedir justiça contra o adversário, que é o próprio orgulho, eu não posso ir no mesmo sentido, na mesma altura, do orgulho. Então, confiar em si mesmo, escuta só agora a palavra, eu me garanto. Irmãos, aqui, ó, ei, isso não nos mexe conosco, irmão. Quando nós confiamos em nós mesmos, o Senhor não está te aquebrantando? O Senhor não está nos aquebrantando em alguma área porque confiamos em nós mesmos, irmão? Confiamos em nós mesmos, irmão. Isso está em 17:5 lá do livro de Jeremias, maldito homem que confia no homem. Eu me garanto, eu faço isso, eu sou forte, mas você vai perder, vai ficar doente, vai perder, irmão. Quanto mais você fala que se garante, mais tu vai perder. Quanto mais tu se exalta, que fez, que faz, tu vai perder, vai fechar a porta, tu não vai ganhar nada, irmão. O Senhor não está nisso. Maldito, até a palavra fala, o homem que confia em si mesmo. Faz da carne o seu braço. Então eu ia fazer a carne no meu braço, é eu confiar em mim mesmo. Nós não confiamos em nós mesmos. A viúva não confia nem em si mesma, nem em ninguém. Ela vai ao justo juiz pedindo, faz-me justiça. Como é boa a palavra. Você pode dar glória a Deus pela palavra, irmão? Maravilhosa palavra. Desprezar os outros. Aí o Senhor fala assim, 2 homens, continua a parábola, ela está emendando, irmão, tem que ter aqui ciência espiritual para entender essa palavra. 2 homens subiram ao templo para orar. O irmão sabe que até Cristo morrer, havia o templo. Depois que Cristo morre, ressuscita, não tem mais templo. Até inclusive o templo lá foi destruído em Jerusalém. 70 anos depois
que Cristo morreu, Tito entrou e destruiu o templo. Então não acabou o templo, agora o templo é a igreja. Amém, irmãos? 1 Coríntios 16, vós sois o templo. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro cobrador de impostos. Um religioso e o outro inimigo de Israel, porque era um cobrador de imposto. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta forma. Veja, irmão, o que é presunção, o que é orgulho, desprezar os outros. Olha como ele ora. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse cobrador de impostos, desprezando o homem que estava aqui do lado orando, que era o inimigo da própria nação de Israel, porque cobrava impostos dos judeus para os romanos. Olha que coisa, como o Senhor nos ensina aqui. E fala ainda, jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo do que ganho. Tem pessoas que não entendem essa palavra aqui, irmãos. Eles torcem. Esse homem fazia as coisas corretas. Esse homem fazia coisas, irmão, que a Bíblia manda fazer. Esse homem não roubava. Esse homem não era injusto. Esse homem não era adúltero. Esse homem jejuava 2 vezes por semana. Tem cristão que nem sabe o que fazer isso. Esse homem dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Então eu pergunto, Deus é contra isso? Não torça a palavra. Então Deus é com o injusto? Deus é com quem não dizima? Deus é contra o mentiroso? Deus é a favor do adúltero? Não! Esse homem ele é justo. Ele não é adúltero. Ele é correto. Ele é um homem desprendido materialmente. Mas o problema dele qual era, irmão? A presunção. Ele usava isso como poder, como presunção eu faço. Enquanto que essas coisas não devem nem aparecer. É um dever eu ser justo com a minha esposa, não adulterar, não mentir, ser justo na sociedade, ser justo com Deus, com os irmãos, dizimar, se desprender materialmente, não tem nem que aparecer isso aí. É uma coisa nossa, pessoal. E quando eu tiro das coisas pessoais, secretas e trago para público, é presunção. Eu quero que os outros saibam o que eu estou fazendo. Eu quero que os outros saibam que eu sou um homem justo, bom, que jejuo 2 vezes por semana. Então, irmão, ele traz lá aquilo que é para Deus, no particular, no secreto, e traz para público para aparecer. Então, é a maneira errada de orar. Essa maneira errada de orar. Como é que um homem que tem presunção e usa essas coisas para aparecer, pode ao justo juiz clamar de dia e de noite? Ele não tem o mínimo de humildade, ele está no princípio de presunção. É isso que o Senhor está falando. Mas o que o Senhor diz? O cobrador do imposto, um pecador, porém, estando em pé de longe, fala agora, irmão, estando em pé de longe, não queria nem mesmo levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Esse é o princípio de chegar diante de Deus. Digo-vos, esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois todo aquele que a si mesmo, olha lá, irmão, se exalta, será humilhado. Em qualquer área, irmão, em qualquer área que nós nos exaltarmos, nós vamos padecer humilhação. Em qualquer área. Agora eu pergunto, como é que eu tenho que me cuidar? Quem é que vai me vigiar? Está vendo, irmão? Dessa era de rede social, que todo mundo quer se exaltar em qualquer coisa. Tudo quer que os outros saibam. A exaltação é sutil. Quando o Satanás consegue nos levar a entrar nessa área de exaltação, irmão, ele está nos sugando, tirando o direito. E pode ver, essas pessoas não oram de dia e de noite. Irmão, ninguém que ora de dia e de noite, aquela pessoa que está no secreto, ela aparece. E tudo que ela faz em secreto. Quando entrares no teu quarto, ora teu pai, fecha a porta para o celular, para a mídia, para televisão, para Netflix, para rede social, para WhatsApp, fecha a porta. Entra no teu quarto, ora teu pai em secreto. O pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é uma coisa secreta. Ninguém tem que saber. Bendito é o nome do Senhor, amém, irmão? Estou lá orando, não vou me exaltar de estar lá orando. Ninguém ora, na verdade, quem se exalta não ora, porque ali ninguém bate no ombro, ninguém exalta, ninguém nada. Ele está chorando, orando, clamando, invocando, vivendo uma vida de simplicidade. Ali ele está pedindo justiça contra o adversário.
E quando reúne, tem propriedade para orar, abre a boca e canta, ministra, fala, tem um testemunho, porque quem ora em casa, ora na igreja. Quem estuda a palavra em casa, tem uma palavra na igreja. Quem profetiza em casa, profetiza na reunião da igreja. Amém, irmãos? Então, qual é o problema? Agora imagina se um homem jejua 2 vezes por semana, se um homem que é justo, não é adúltero, dizima, tudo que faz correto e fosse humilde. É isso que o Senhor quer falar para nós. O Senhor não está reprovando as boas obras dele, está reprovando a exaltação dele. O outro é como se você dissesse como a humildade ganha, vem como nada, como inimigo de Deus, mas ele se reconhece o pecador. E volta para casa como? Diz a palavra, olha aqui. Como é que ele volta? Pois assim mesmo se exalta, será humilhado, mas o que se a mesmo se humilha, será exaltado. Então Deus exalta. Bendito é o nome do Senhor. Agora eu pergunto para o irmão que está aqui. Aqui a palavra fala, quando vier o Filho do Homem, achará essa fé na terra? Daqueles que clamam dia e de noite, vai ao justo juiz, faz justiça, pede justiça contra o adversário, tem uma vida santificada, tem uma vida de boas obras, que não se exalta, mas que se humilha. É isso que ele vai encontrar em mim e você, irmão? Essa será a primeira. Por que o Senhor fala o capítulo 18? Ah, irmão, por que o Senhor fala o capítulo 18? Essas 2 parábolas. Por que, irmão? Vamos só fazer leitura, vamos pregar outra mensagem aqui, porque é muito tempo. Nós vamos entender por que o Senhor fala a parábola do capítulo 18. Essas 2 parábolas juntas, de clamar dia e noite, de buscar justiça contra o adversário diante de Deus, e ser humilde, não desprezar os outros, ter princípio cristão verdadeiro, sem se exaltar. Por que, irmão? Vamos ler só, irmão. Lê o 17, irmão, vai entender lendo o 17. Porque é uma continuação do 17, irmão. Eu só vou ler aqui porque é muito assunto. Ele está continuando o que ele está falando, 17 e 20. Agora, irmão, vai entender por que o Senhor fala essas 2 parábolas ali. Só vamos ler aqui, irmão, 17 e 20. Interrogado pelos fariseus sobre o que, como viria o reino de Deus, eles respondeu, o reino de Deus não vem de modo observável, de forma aparente. Nem dirás, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois que o reino de Deus está no meio de vós. Quem é o reino de Deus? O próprio Cristo estava ali, entre eles não viam o reino. Cristo é o reino, ele está entre vós. Tem assunto aqui, nós vamos entrar um dia nessa área aí, irmãos. Então disse aos discípulos, olha agora, irmãos, dias virão, 21, dirão aqui e ali, pois que o reino de Deus está no meio de vós. Então disse aos seus discípulos, o que, irmãos? Dias virão em que desejareis ver um dia do Filho do Homem e não o vereis. Entendeu agora o 18? Não vereis porque ele está ausente, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai ascender aos céus, e eles vão querer ver um dia dele, como viam pessoalmente, mas não vão ver mais, ele está ausente. E como ele está ausente, não tem outra forma de ver, senão clamar a ele de dia e de noite. Essa fé que ele quer ver em você. Está vendo, irmão? Vê como é o contexto aqui? Vocês desejarão ver o Filho do Homem e não verão mais. Porque ele vai se ausentar. Eles não verão humanamente, verão espiritualmente. Porque ele está no meio de vós. Onde estiverem 2 ou 3, filhos de meu nome, estou presente entre vós. Maravilhoso Espírito Santo de Deus. Maravilhoso Espírito Santo, Paráclito. Santo Deus que está conosco todos os dias. Aleluia. Te adoramos nesta reunião, Senhor. Glória ao teu santo nome. Versículo 23. E vos dirão, ele ali, ou ele aqui, não deles nem os esticais. Aí ele fala agora, irmãos, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pois assim como o relâmpago resplandecendo de uma extremidade do céu, brilha até outra extremidade do céu, assim será o quê? O seu dia, o dia do Filho do Homem. Está falando da volta aqui. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele está falando da volta, o irmão tem que entender que é a volta dele. Quando ele voltar, ele vai encontrar eu e você nessa fé,
que clama de dia e de noite, que depende dele, que não despreza os outros, que é humilde, que faz boas obras ao Senhor, aos homens, aos irmãos. Aí ele fala, mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas, e seja o quê? Rejeitado por toda essa geração. O Senhor Jesus foi rejeitado, e nós queremos ser aceitos pela sociedade, bem visto, quisto, recebeu a medalha de honra, mérito, e foi rejeitado, irmão, pela geração. Como aconteceu nos dias de Noé, tem muito material aqui, muita profundidade. Assim será também nos dias do Filho do Homem, na volta dele. Comiam, bebiam, casavam e eram dados em casamento. Até um dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. Agora, olha aqui agora, irmãos, presta atenção. Aqui, ó, esses escolhidos que clamam de dia e de noite, que têm um coração humilde, que oram ao Senhor, que bate no peito e se acha um pecador dependente do Senhor. Paulo disse, dos pecadores, do qual sou principal. Sem presunção, sem orgulho. O Senhor fala que é como nos dias de Noé. Se nós entrarmos aqui, irmão, nós temos que entrar na área, nós vamos entrar com o tempo. O irmão vai lá para o capítulo 6 e 7 de Gênesis. Lá o irmão vai entender o que é Noé. Por que Noé? Quem é Noé? Noé é a figura da igreja. Noé entra na arca, que é a figura de Cristo. Ele está edificando a arca, edificando Cristo. E entra em Cristo com toda a sua casa. E só eles, a família, é salvo em toda aquela geração. Eu vou ter que entender que toda uma geração vai submergir. Toda uma geração morreu, acabou, afundou, apodreceu nas águas. Mas ele estava em Cristo na arca edificada. E ele andou sobre o juízo de Deus. A arca está sobre o juízo. Quem está em Cristo na edificação da arca está sobre o juízo. E é salvo com a sua casa. Na vinda do Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo. Nos dias de Noé. Então, qual é a preocupação do mundo? Coisa do mundo, distração. Preocupado com as coisas da casa, da carne. Muito preocupado. E ficaram. Quando veio a chuva, eles nem sabiam que havia chuva. Porque até então não tinha chovido. Uma surpresa. O Senhor virá numa surpresa, num rapto, irmão. Ninguém vai nem. É como um relâmpago. O Senhor vai falar aqui. Ele fala aqui, ó. Comiam, bebiam, casavam. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Do mesmo modo como aconteceu no dia de Ló. Mesma coisa. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Preocupação com o mundo, com dinheiro, com riqueza, com trabalho, com tudo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, ou como Noé entrou na arca, o que aconteceu, irmão? Choveu do céu fogo e enxofre. E o que aconteceu? Destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem for revelado. Quando vier, será revelado. Achará fé na terra? Encontrará os seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Amém, irmãos? Naquele dia, que estiver no terraço e tiver seus bens, em casa não desça para tirá-los, o coração nas coisas materiais. E de igual modo, que estiver no campo, não volte para as coisas que deixou atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló, irmãos? O que aconteceu com o jaleiro, né, irmão? O que aconteceu com a mulher de Ló? O anjo disse, saia, não olhe para trás. E a palavra diz que, por isso eu diz, lembrai-vos. Porque ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se o sal se tornar insípido, nada mais presta senão para ser pisado. O sal que perdeu o sabor. Então veja só, irmão, ela não ficou na destruição. Escuta essa palavra. Esse negócio de ir para o inferno. O irmão vai para o inferno, fulano vai para o inferno. Ela saiu de lá da destruição de Sodoma. Mas ela não entrou no reino. Ela ficou no estado intermediário, no estado de vergonha. Assim a todos que serão como a mulher de Ló. O Senhor está vindo, eles estão apegados em coisas, eles não vão perder a vida eterna, mas não ganharão o reino e ficarão no estado de vergonha. Bendito o nome do Senhor, amém, irmãos? Agora pergunto para o irmão que está aqui, um raciocínio nosso aqui bíblico, no Espírito. Uma pessoa, um cristão, um irmão que clama de dia e de noite.
que ama o Senhor, clama, reconhece seus pecados, bate no peito, chora, vive uma vida justa, santa, fiel no casamento, irmão, fiel nas coisas materiais, uma pessoa que realmente depende do Senhor, só dele, essa pessoa vai ficar no estado de vergonha? Vai ser um sal insípido? Vai ser sem sabor? Toda pessoa que ora, irmão, ela é um sal insípido? É assim que todo mundo bate nas costas e conta piada, brinca e ri como se fosse um mundano, não tem nem respeito como um homem e uma mulher de Deus que está ali. É um sal insípido, não tem gosto de nada, não faz diferença nenhuma. Mas o Senhor disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E qual o papel do sal, irmão? Naquela era, o papel do sal era o quê? Salgar a carne, porque não tinha geladeira, não tinha frigorífico. A carne era salgada para não apodrecer. E qual o papel do sal em nossa vida? A graça de Deus, não aparecer a podridão da nossa carne, a sujeira da nossa carne, o verme da nossa carne. Então nós somos o quê? Nesse mundo caído, maligno, eu e você temos que ser sal da terra. Sal da terra. Ali está um justo, lá está um justo, ali está um santo, uma santa que clama de dia e de noite. Aleluia. Essa fé que ele quer achar, que ele ache nós, que não ficamos no estado de vergonha, nem lá nem cá. Que o Senhor nos ajude. Mas, irmão, eu digo para o irmão, sem medo de errar, sem medo de errar. Quem é que vai nesse rapto? Os que oram de dia e de noite. Ele não é infiel. A palavra diz que ele não é injusto para esquecer o bem que fizemos aos santos. Tudo que nós fazemos, Deus não é injusto, irmão. Então, como é que nós oramos? Dependendo dele de dia e de noite como uma viúva, pedindo justiça contra o adversário, como filho de Deus que clama de dia e de noite, não desprezando os outros, não se achando superior aos outros, praticando boas obras diante de Deus e dos homens. Santificado o nome do Senhor. Esse será, agora eu vou entender, será exaltado, o outro será humilhado. O que se exalta vai ser humilhado, não vai nesse rápido. A humilhação ele não vai nesse rápido, que é a primeira fase do arrebatamento, que é o rapto dos vencedores. Então quem é os que clamam de dia e de noite? Os vencedores. Deus não é injusto. Todo vai ser arrebatado. O crente é um relaxado, não ora, mundano, ímpio, faz um monte de besteira, materialista, mundano. Então, irmão. Então, não é o Deus da Bíblia que eu conheço. Ele não é injusto. Ele vai buscar os vencedores. E os vencedores são os criticados, chama de santarrão, que fala só a palavra. Olha lá, aquele irmão exagerado, mistura as coisas, mistura religião com política. Não, irmão, nós somos cristãos em qualquer lugar, em nome do Senhor Jesus. Não se engane, porque é minha e tua vida espiritual. Amém, irmãos? Santificado o nome do Senhor nesta reunião, irmãos? Aprendemos alguma coisinha nesta reunião, irmão? Amém, irmão? Amém. Eu vou atrás da minha mulher, pois tu vai ficar com a tua mulher. Vou atrás do marido, tu vai ficar com o teu marido. Mas a minha filha vai ficar com a tua filha. Parece grosseiro isso, mas o Senhor é grosseiro então. Quem ama pai e mãe, mulher, marido e filho, mais do que a mim, não é digno de mim e não pode ser meu discípulo, não pode ser o meu aprendiz. Já fica pelo caminho já, porque ele coloca pessoas e situações na frente. O Senhor diz, não olhe para o campo. O que é? O irmão está lá no campo, não olha para trás, não olha para a família, não olha para nada. Está lá no errado, não volta para tirar nada, não olha para nada. Mas eu olho, então tu fica. Olhou, tirou o estado de sal, tu não presta. Tu está no estado de vergonha, tu é uma vergonha, eu sou uma vergonha. É duro, né, irmão? Mas é a palavra. Coloca alguém na frente do Senhor, irmão. O Senhor não vai te abençoar. Não põe ninguém na frente do Senhor, irmão. Na vida espiritual, ninguém pode nos impedir de reunir, de orar e buscar. Não deixa ninguém, porque é salvação individual e o arrebatamento vai ser individual. Porque tu não sabe onde tu vai estar, irmãos. Então o irmão tem que cuidar disso. Amar as pessoas, amar marido, amar mulher, amar a família, fazer de tudo. Mas o plano de Deus aqui para a família é aqui para essa vida. Depois não vai ter plano para a família nenhuma. Ou ele não acha que vai encontrar a esposa lá. Cheiro, tu está aqui. Meu amor, tu está aqui, daqui. Meu Deus. Eu vou ficar agora para sempre na eternidade aqui, nós dois. Cadê o Tiago? Cadê a Josefina, Maria? Tá ali. Chama ela, Tere. Meu Deus. E está toda a família, meu Deus. Não?
Aí vai gerar mais filho. Oh, meu amor, eu te amo tanto que nós vamos ter mais filho aqui no céu, na eternidade. Não, não. Serão como anjos, irmão. Vê que é outro plano. A vida eterna, para sempre. Aleluia. Mas os vencedores ainda dirão que o Senhor reinarão 1000 anos nessa terra. Satanás será amarrado 1000 anos. Aí o governo mundial, ele reinará sobre a terra. O Senhor está vindo, irmão. E a próxima era, depois da era da graça, vai ser do reino. Ele reinará 1000 anos. Bendito é o nome do Senhor. Vamos já encerrar em nome de Jesus. Bora para o 33. Quem procurar preservar a sua vida da alma, olha o sentimento da alma, perdê-la. E quem perder a vida da alma, conservar-la viva. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado, outro será deixado. Aprenda isso aqui, irmãos. Aprenda a não entrar nesse raciocínio religioso e teológico. 2 estarão dormindo, é um casal. 2. Né, irmão? 2 é um casal que está dormindo. Se você refere ao casal, amém, irmão? 2 dormindo. Um será tomado, será deixado. Não apenas, mas o marido é ímpio e a mulher é ímpia. Não, senhor, não. O senhor não está falando para ímpio aqui. O senhor está falando para a igreja, para crentes. O senhor está falando da volta dele. Um está no espírito, o outro está na carne. Um é vencedor, o outro é derrotado. Um é santificado, o outro é carnal. O senhor vai buscar aquela pessoa que é espiritual, que é vencedor. Está vendo? E a mulher vai ficar, o marido vai ficar. Que espanto, isso aqui vai acontecer, irmão. Na nossa era ou da próxima, pessoas, meu Deus, cadê minha mulher? Chama pela casa, cadê meu marido? Ai, meu Deus, vai correr a casa toda. Aí tu viu mais, meu Deus. Meu Deus. Não, não estou indo. Glória a Deus, irmão. Aleluia, aleluia. Ó, 2 estarão juntos, 2 mulheres, ó, juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. 2 mulheres crentes estão trabalhando, irmão. 2 mulheres crentes. Uma será tomada, outra será deixada. Aquela irmã que foi tomada, ela está no espírito. Ela está invocando o Senhor, ela está no espírito. Isso é prova que você pode estar trabalhando em qualquer lugar do espírito. A irmã pode estar lavando roupa em casa. Pode ter a casa da família, pode ter qualquer lugar. Tu não é obrigado a sair do espírito. Tu está no espírito. E aquela outra irmã não está no espírito. Ela está no Facebook. Ela está no Instagram. Desculpa, irmão. Tem que rir um pouco aqui. Mas ela está na carne. Né? Ela é 2. Pois é. Aquela fanática. Tu está brincando comigo, tu está atrás da moita aí, né? Tu tá. Vai procurar, e vai entrar no mato e não vai achar, porque eu estou morrendo. Rápido. Coisa. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos. 2 estarão no campo. Agora 2 irmãos. Um será tomado, outro será deixado. E respondendo disseram: Onde, Senhor? Onde estiver o corpo, se juntarão também os abutres. Santificado o nome de Deus. Isso é cadáver. Está vendo, irmão? Porque tudo é cadáver. Vai ficar só cadáver. Nós estamos no Senhor. Santificado é o nome do Senhor, irmão. Aí ele fala: ensinou-lhes uma parábola do dever. Aí nós entendemos, esse dever é uma obrigação, é o amor dele dizendo: filho, busque de dia e noite. O adversário quer roubar isso de ti. O adversário não é salvo com seus demônios, com seus anjos caídos. Ele quer roubar isso. Mas orando de dia e de noite, nós não vamos andar na carne e ele não vai nos roubar. Essa hora preciosa, esperada por séculos, por milênios, que é o arrebatamento, que é o rapto dos santos, em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor nesta reunião. Senhor, eu te amo e te adoro nesta reunião. Te glorificamos nesta reunião. Irmão, eu falo com amor aqui, ó. O irmão pode ver o raciocínio do Espírito Santo aqui? O irmão entendendo isso, vai dizer: meu Deus, então, que se cria, as situações que se criam na minha vida, o Senhor me levando para orar. Eu não entendo.
Quero levar para a carne. Toda a situação que o Senhor permite para nós, nos seus arranjos, é para orar. E orar e nós não entendemos. Irmão, falta essa sensibilidade de orar para não esmorecer. E muitos não entendem. Em vez de se acordar com as disciplinas de Deus, ele se revolta contra as disciplinas de Deus. Irmão, vocês de que forma vem? O Senhor está aqui trazendo para ele, para orar. E Satanás vem antes e diz: mas Deus está contigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que esse problema? Porque ele sabe que aquele que vai ao Senhor de dia e de noite não será decepcionado. Se não vai ser decepcionado no arrebatamento do rapto, vai ser nas coisas materiais aqui, irmão? Se não vai ser decepcionado nessa hora, não ficará nesse estado de vergonha entre a destruição, o arrebatamento e o reino, esse estado vergonhoso. Ele sabe, ele quer me ver você, ele sabe que tu não vai perder a salvação, ele sabe que tu nasceu de novo, que teu nome está escrito no livro da vida, mas ele quer te amarrar como uma mulher que Ló, no estado de vergonha. O coração dela estava nas coisas do mundo, o coração dela estava lá, ela olhou para trás, ela não foi com o seu marido, com as suas filhas, olhou e virou um estado de vergonha. Não foi destruída, quer dizer, não foi jogado no inferno, no lago de fogo e enxofre no futuro, mas também, aqui a figura, mas também no reino. Fica no estado vergonhoso. O Senhor diz, só essa frasezinha: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem clama de dia e de noite, irmão, vai lembrar e não vai querer ficar nesse estado vergonhoso, como uma estátua de sal, insípido, sem valor nenhum. O Senhor é justo, irmão. O Senhor é bondoso e misericordioso, mas Ele é justo. Se nós não obedecemos, vamos ficar no estado vergonhoso. Irmão, eu digo para mim e para você, se nós não orarmos de dia e de noite, o Senhor já diz, nós vamos ficar no estado vergonhoso. Porque quem não ora de dia e de noite, quem não me clama, não busca, não depende de mim, é insípido. Nada tem para oferecer. Que palavra maravilhosa. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Voltar para casa, tem muita oração em nome do Senhor. Oremos, irmãos.